Bom dia, amadas! Estamos aqui numa sexta-feira pela manhã. Sexta-feira era o nosso dia de mulheres sábias. Nos encontrávamos uma vez ao mês, ali no nosso templo, lugar que o Senhor tem reservado para nós. Mas, devido à pandemia, tá difícil, né, amadas, de voltarmos. Mas vamos confiar. Deus tem um plano em tudo isso. E enquanto a gente não consegue voltar plenamente, né, a gente vai aproveitar as ferramentas que o Senhor tem nos dado, né? E Ele tem nos dado a internet para isso. Claro, preferiria muito mais poder estar com as irmãs, de poder dar aquele abraço caloroso, né? Aquela comunhão gostosa que tínhamos ali, mas vamos confiar. Deus tem um plano, um propósito em tudo isso, né? Vamos continuar orando, né? Pedindo para o Senhor a misericórdia dEle, a graça dEle sobre as nossas vidas, sobre aquelas famílias, né? Que têm sido acometidas e é um sofrimento, né? Saber que os seus entes, aqueles que estão ali à sua volta estão sofrendo. Mas o Senhor é bom, Ele continua sendo Deus, governando soberanamente sobre tudo, né? E a gente deve confiar, orar e deixar que Ele faça, né? Todas as coisas. Bom, mas enquanto não podemos nos reunir, vamos aproveitar então o nosso tempo aqui mesmo pela internet. Mas antes de tudo, né, amadas, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir para Ele abrir o nosso coração, né, nessa manhã, para que Ele fale, né? Eu quero estar aqui, mas eu sou apenas um instrumento, eu dependo totalmente da ação do Espírito Santo na minha vida, né, iluminando essa palavra também no meu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos por estarmos aqui mais uma vez, ó Deus. Obrigada pelo seu cuidado nas nossas vidas, apesar de estarmos neste momento de pandemia. O Senhor ainda é o nosso Deus, o Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele, Pai, que faz a tua vontade sobre nós. E nós queremos nos sujeitar, ó Deus, à tua vontade. Senhor, entregamos, ó Deus, as famílias, Pai, que têm sido acometidas por este vírus, sofrendo, algumas famílias perdendo, Pai, os seus entes queridos. Pai, usa tudo isso, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, que as pessoas, ó Deus, neste momento de dor, possam estar se voltando para o Senhor, ó Deus, e clamando pelo teu socorro. Nos ajuda aqui, ó Deus, mais uma vez, através desse estudo, que o Senhor continue, ó Deus, falando ao meu coração, através do Evangelho de Lucas, ó Pai, e que o Senhor também esteja trabalhando no coração das minhas amadas, Pai, daquelas que o Senhor tem reservado para ouvir, ó Deus, essa mensagem. Obrigada, meu Deus, por esse privilégio que o Senhor me dá. Me usa, Pai, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, amadas? Amadas, vocês viram que eu coloquei aqui do meu ladinho uma casinha, né? Um presente muito bonito. Meu esposo, né? Sempre me presenteando. E essa casinha ele me deu um pouquinho antes da Dé se casar. Eu acho que ele estava muito preocupado como que eu iria gastar o meu tempo. E eu ia ficar um pouco mais sozinha, né? Sem as filhas em casa, e ele me deu. Então, quando ele me deu, ela não tinha pintura, não tinha nada. E ela ficou lá guardadinha, né? Por um tempo. Mas agora, né? Sem as filhas em casa, um tempo diferente que eu tô vivendo. Aí chegou o tempo de cuidar dessa casinha, né? De pintar, de colocar móveis e tudo mais. E
O que te lembra, amada, quando você olha para uma casa? Eu me lembro, olha assim, a gente vê, né? Que nós temos uma grande missão, uma missão que nos foi dada como mulheres de sermos o quê? Edificadoras do nosso lar, né? Então, eu já mostrei para vocês na minha Bíblia a mulher sábia carregando ali perto do seu peito, né? A casinha, mostrando, né? A missão que nós temos de edificar o nosso lar, né? E é esse o nosso versículo tema, né? De mulheres sábias. Foi esse versículo que nós escolhemos, né? Além do nome, o versículo para lembrar-nos, né, dessa missão que nós temos. Então, ali em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 14:1. Então, esse é a missão que o Senhor nos deu. E aí vem aquela pergunta, né? Minha amada, como está você em relação a ser edificadora do seu lar? Eu e você, nós temos esse privilégio que foi dado pelo nosso Deus para sermos bênção, para sermos essa edificadora na vida de quem? A casa em si? Parede, teto, chão? Não, vai muito além disso, né? Ser edificadora simplesmente na vida de quem? Dos nossos filhos, edificadoras na vida de nossos esposos, né? Cumprindo o nosso papel ali de auxiliadora, sermos edificadoras então dos nossos familiares, né? E será que como mulheres sábias, será que mulheres sábias é somente o quê? Um nome bonitinho que a gente deu, né, ao grupo de mulheres da nossa igreja? Ou será que realmente, né, nós compreendemos o que Deus quer de nós como edificadoras, né? E nessas semanas atrás eu tenho sido muito abençoada, assistindo algumas palestras voltadas, né, para o público feminino. E eu aprendi assim algo fantástico e eu quero poder então dividir isso com você em relação a ser edificadora, né? A palestrante simplesmente ela disse assim: mulheres de guerra não podem ser edificadoras. E aí, puxa vida, mulheres de guerra não podem ser edificadoras. E aí, então, a palestrante ela fez uma analogia com o rei Davi, né? Porque Davi, o rei Davi, que subiu ao coração dele? Ele queria edificar um templo ao Senhor, né? Mas, amadas, Deus disse para Davi que ele não poderia edificar esse templo, pois ele havia sido um homem de guerra. Ele havia sido um homem que tinha derramado muito sangue, né? Mas que o seu filho, Salomão, que significa pacífico, esse é o que edificaria um templo ao Senhor. E, gente, como que tem tudo a ver com aquilo que nós queremos propor aqui nessa manhã, né? Incrivelmente isso aconteceu, Davi não edificou o templo, mas o seu filho. Isso aconteceu da forma como o nosso Deus queria, né? E aí a gente para pensar de como foi feita essa edificação e é muito lindo da gente pensar sobre isso, né? Todo material usado para fazer o templo, para construir esse templo, nada foi cortado ali dentro do templo.
havia uma construção sendo feita, mas não se ouvia nenhum barulho. Todo material, né, ele foi moldado ali no seu local de extração, ou seja, as pedras, as madeiras, né? Nada foi feito lá dentro do templo. Então havia uma construção sendo feita e não se ouvia ali nenhum tipo de barulho de obras, né? Então olha só, isso assim nos leva a gente pensar sobre isso, né? Uma mulher de guerra, ela não edifica o seu lar. Simplesmente, né? Temos que guardar então essa verdade no nosso coração. Eu tenho sido edificadora? Se eu tenho sido uma mulher de guerra, provavelmente eu não tenho edificado o meu lar. Quando guerreamos, amadas, nós não edificamos, entende? Queremos às vezes guerrear com armas erradas, na verdade, né? E ela então faz a palestrante que eu ouvi, ela faz, amadas, a gente tem que guerrear no lugar certo. E o lugar certo da gente guerrear não é no lar, gritando, querendo fazer com as nossas forças, não. A forma de nós guerrearmos é no secreto. É aquele momento entre eu e Deus. É ali que eu devo guerrear esse tipo de batalha, né? É ali que eu devo dobrar o joelho, é ali que eu devo clamar ao meu Deus, né? Então, assim, isso falou muito ao meu coração quando se trata, né, da mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos, né? Então, conseguem, amadas, me compreender? De que guerra eu estou falando? De que barulho estou falando? Eu acho que eu e você como mulheres sabemos, né? Então eu gostaria assim de deixar esse pequeno desafio para quando você falar mulheres sábias, opa, existe algo que o Senhor requer de mim. E lembre-se sempre, quando guerreamos, não edificamos. Devemos guerrear, só que da forma correta, com as armas corretas, né? Então, fica aí esse desafio, né? Como mulheres sábias, para a gente poder, então, refletir sobre isso, né? Imagina um templo sendo feito, a grandiosidade do que foi, e ali não havia barulho. Não foi Davi que edificou, mas o seu filho Salomão, que significa pacífico. Uma lição para nós, né? Como mulheres. Bom, guarda aí no seu coração, tá bom? Aí a gente não vai falar somente sobre Provérbios 14:1. Nós vamos continuar o nosso estudo que está lá em, quem sabe, em Lucas, né? Tenho estudado o Evangelho de Lucas como meu devocional. Tem sido uma grande bênção, uma caminhada longa, né? Eu comecei lá em Mateus, fui para Marcos, agora estou em Lucas. E amadas, como que tem sido diferente essa caminhada? Até parece que é incrível, né? O Senhor, Ele nos chama ao arrependimento, e esse arrependimento ele não acontece só uma vez. Esse arrependimento, essa conversão, ela acontece todas as vezes que a gente vai à palavra. É incrível como que Deus trabalha. E eu só tenho que agradecer por Ele estar trabalhando na minha vida em relação a isso. Bom, então vamos lá para Lucas, capítulo 2, do 21 ao 24. É um texto bem pequenininho, mas que nós vamos tirar muitas e muitas lições. Então, Lucas 2, do 21 ao 24, diz assim, existe um subtítulo que diz Jesus é apresentado no templo. Então, no 21 começa assim,
Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então, a gente está falando um pouquinho, né, dessa trajetória de José e Maria, da concepção do Senhor Jesus, né? A gente já viu então algumas coisas. E aqui então ele já havia nascido e completou-se então ali os seus dias, né, para que ele fosse então apresentado no templo. Mas antes da gente partir para os pontos que eu quero ressaltar nesse texto, primeiro eu gostaria que a gente assim pudesse compreender só um pouquinho sobre 2 coisas, né? No verso 21 falou sobre circuncisão do menino, certo? E no verso 22 falou o quê? Completando-se o tempo da purificação deles, ou seja, estava aqui falando tanto de Jesus como de Maria, né? Porque foi ela que concebeu. Então a gente vai ressaltar, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a purificação após o parto, só para assim não ficar vago na nossa mente o que seria isso, tá bom? Então a gente vai abrir lá em Levítico. Vamos lá? Levítico 12. Do 6 ao 8. Levítico 12, do 6 ao 8. A gente não vai se aprofundar, tá bom? Nessas questões, mas é interessante, né? A gente saber o que era essa purificação, o que era essa circuncisão. Então, vamos lá. Então, aqui em Levítico 12, do 6 ao 8, vai falar sobre a purificação após parto, tá bom? Então, vamos lá. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer então 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Então, assim, o povo judeu, o povo do Senhor, ele tinha, né, várias leis, né, que precisavam ser cumpridas. O Senhor havia dado todas essas leis, né, esses mandamentos para que eles então pudessem estar diante do nosso Deus. Vamos agora, então, a purificação a gente deu para compreender, né? E aí você também nota no texto, né, que Maria e José, eles eram pobres, né? A gente já falou isso em outros textos, né? Por quê? Porque foi exatamente o que eles ofereceram ao Senhor, foi o sacrifício mais acessível, né, a eles, que foi o quê? 2 rolinhas ou 2 pombinhos, certo? E aí, então, vamos ver aqui sobre a circuncisão. O que seria, então, a circuncisão? Circuncisão
era uma cerimônia religiosa em que é cortada a pele, chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Os meninos israelitas eram circuncidados no 8º dia após o seu nascimento. E a circuncisão era um sinal da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Então vamos abrir lá em Gênesis 17, lá no comecinho, ali em Abraão, né? Gênesis 17, do 9 ao 14. 17, do 9 ao 14. Vamos lá? É um pouquinho longo, mas eu acho que a gente não perde nada, amados. A gente, se tivermos oportunidade de aprender, vamos abraçar, né? Então vamos lá, do 9 ao 14. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então a gente vê aqui Deus escolhendo, né, o povo de Israel, Deus fazendo então uma aliança com o seu povo, né? E ele então quis que fosse dessa forma. Todo menino israelita seria então circuncidado no 8º dia após o seu nascimento, certo? Então a gente vê aqui Jesus, né? Sendo um israelita, sendo um judeu, ele então fez, né, tudo aquilo que estava na lei para fazer. Ele cumpriu toda a lei, certo? Então vamos lá. Então, amadas, aqui Jesus sendo apresentado no templo, Jesus sendo circuncidado, né? Então, vamos ver então quais verdades, né, que a gente pode assim extrair daqui. Então a gente vai ressaltar, primeiro ponto aqui, a obediência de Jesus, né? Como criança, ele sendo Deus, sendo perfeito, sem pecado, mas ele simplesmente o quê? Ele prestou obediência à lei mosaica, né? Então a gente vê isso no verso 21 e no verso 22, né? Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer, né? E aí então, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então, é muito assim, né? Nossa, será que Jesus, ele realmente precisava fazer isso? Não, mas ele teve uma vida de obediência, né? Ele veio mostrar para nós como era possível obedecer, né? Então, a obediência que Jesus prestou à lei mosaica como criança, foi obediente a essa lei. Então, o que a gente pode pegar disso, né? Que a circuncisão do Senhor
em questão dessa obediência que ele prestou à lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, ela tinha um significado também. Por quê? Porque Jesus ele precisava, né, dar um testemunho público para Israel, né, segundo a carne, que ele era judeu, era nascido de uma mulher judia e nascido sob a lei. Então, todo esse processo, né, tinha muitos valores, né? Então, Jesus ele precisava o quê? A circuncisão do Senhor era um testemunho público para Israel de que, segundo a carne, ele era judeu, nascido de uma mulher judia e nascido sob a lei. Então, a gente vai agora abrir lá em Gálatas, Gálatas 4:4. Vamos lá. Vamos ver o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Olha só, a palavra de Deus confirmando, né? Todas as coisas, ela não se contradiz. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Eu acabei lendo 5 também. Então, amadas, tinha um propósito, certo? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, né? Porque, olha só, lá em Mateus, vamos aqui ver, Mateus 5,17. Olha só o que nos diz também, confirmando, né? Por que Jesus tinha que fazer tudo isso? Essa vida de obediência. Vamos lá, Mateus 5,17. Olha só, aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, assim, desde o seu nascimento, o Senhor, ele veio cumprir a lei. Ele não veio deixar a lei, né, ou apontar defeito. Não, ele veio cumprir a lei. Todas as exigências, né, como um judeu. Ele cumpriu, certo? Agora, vamos lá. O que precisa... Então, vamos ainda falando sobre a circuncisão. A circuncisão também, vamos aqui pensar. O nosso Senhor, ele apareceu como um mestre, aquele que ensinava, né? E para ele, então, também ser chamado como mestre em Israel, ele também precisava ser circuncidado. Não tinha um mestre que não cumpria com os rituais da lei. Não, muito pelo contrário. Então, a circuncisão, ela também era um quesito absolutamente necessário para que ele, então, pudesse ser o quê? Ouvido, né? Como mestre em Israel, certo? E aí, então, a gente vê um pouquinho disso lá no apóstolo Paulo, olha só, para a gente poder compreender. Vamos abrir em 1 Coríntios 9. Romanos. Ui, eu deixei marcadinho aqui para facilitar. Mas eu errei. Vamos lá, 1 Coríntios 9. Do 19 ao 22. 1 Coríntios 9, do 19 ao 22. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas.
Tornei-me judeu para os judeus, a fim o quê? De ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então, amadas, tudo que Jesus passou teve um propósito, né? Então ele veio, ele cumpriu a lei, porque primeiramente Jesus ele veio para os judeus, né? Nós como gentios, a gente foi enxertado nessa videira, né? Mas Jesus ele veio primeiramente para os judeus, né? Mas os judeus o rejeitaram. Então tudo isso tinha um grande propósito. Tô com uma coceirinha aqui na garganta. Então, olha só. Então, quando a gente vê aqui Paulo tomando, né, essa postura, né? Ele sendo livre, ele se fez escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Então, nós poderíamos atribuir tudo isso a Paulo, mas não. Ele simplesmente, ele seguiu as pisadas de Jesus, né? Assim como Jesus se portou, ele seguiu então o seu exemplo. Esse é um pequeno Cristo. Esse pode ser chamado de cristão, né? E acho que a parte melhor, assim, essa coisa da circuncisão, da gente falar sobre essa marca, né, no órgão masculino, às vezes, né, às vezes é até difícil um pouco de falar, mas Deus escolheu assim, né, para fazer essa aliança com o seu povo. Mas o que a gente tem algo assim muito precioso também nesse texto, né? E aí, olha só, a gente vai então falar aqui um pouquinho no verso 21, o que diz, né? Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus. Ai, isso é muito gostoso, né? Então, olha só, a gente vai falar então sobre esse nome. Aqui que eu quero gastar um tempinho mais. Esse nome, Jesus. Não foi José e Maria que escolheu, mas foi o próprio Deus, né? E Deus fez com que o anjo anunciasse isso para eles, né? Era Jesus, o nome que foi escolhido para o Filho de Deus, né? Antes mesmo dele nascer. Então, olha só, o nome Jesus, ele significa Salvador. É o mesmo nome Josué do Antigo Testamento, né? E aí, então, vamos aqui pensar. Será que o Filho de Deus, né? O Filho perfeito, sem mancha, sem mácula, o Filho totalmente santo, né? Será que o Filho de Deus desceu do céu somente para ser o Salvador? Porque é esse, né? O significado do seu nome. Jesus significa Salvador, né? Bom, a gente poderia aqui pensar, se fosse só esse o ofício de Jesus, de ser o quê? O nosso Salvador, isso para nós, amados, já seria uma graça mais que abundante. Mas quando a gente olha, né, para a palavra de Deus, ele também veio para ser o quê? Para ser o nosso rei, o nosso legislador, o nosso profeta, o nosso sacerdote, o juiz
né, de uma raça decaída. Então, assim, aqui só tem apenas alguns nomes, né, referentes a Jesus. E ele veio para ser tudo isso, né? E aí vocês veem aqui essa caixinha. Isso aqui foi um momento muito gostoso que eu tive de estudos, mais ou menos de novembro para dezembro. A Liz Land, eu posso colocar depois ela ali na descrição do vídeo para vocês poderem olhar. Ela lançou um estudo, um ano com Jesus, né? E nesse estudo, em determinado mês, a gente estudou somente os nomes e títulos de Jesus. E amadas, a gente encontra nomes e títulos dele de A a Z. É incrível, né? Toda a palavra de Deus ela está repleta com diversos nomes, né? Dirigidos então a Cristo. E aqui então, olha só, eu peguei o legislador. Vamos ver? Ó, legislador. Lá em Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Então, olha só, aqui falando que ele é juiz, que ele é legislador, que ele é rei. Então, assim, a gente olha a palavra de Deus e ela é totalmente assim, repleta de nomes. Esse aqui, Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 8. Vou pegar só mais um aqui, vamos ver. Ui. O que Jesus também é? Ele é homem de dores, tá aqui, né? Homem de dores. E a gente gosta muito, né, de cantar, né, as escrituras lá de Isaías, né, que diz exatamente que ele é isso. Então, olha só, Isaías 53, 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Isaías 53, 3. Então, amadas, a gente poderia aqui, né, gastar muito tempo. Olha só, ele também é a imagem de Deus. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4, 4. Então é fantástico, amadas. A gente então poderia aqui gastar, né, investir, né, na verdade, esse tempo falando sobre todos os nomes e todos os ofícios de Jesus, né? Mas, dentre tantos ofícios, né, ele não reivindicou esses nomes, né? Ele poderia ter reivindicado esses nomes? Claro que sim, porque são dele de direito. Ele tem o todo direito, né, de reivindicar todos esses títulos. Mas, amadas, ele não levou em conta. Ele escolheu simplesmente, o nosso Deus escolheu um nome que fala o quê? Da misericórdia, da graça, do socorro e da libertação trazidas ao mundo perdido. E eu gostaria que você então fosse comigo lá para João 3. Todas já conhecem estes versículos, eu espero que sim. Então, olha só, ele escolheu Salvador, Jesus, Salvador. E olha só o que a palavra diz em João 3, 16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. É por isso que ele é Jesus, o Salvador. Ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, ou seja, as pessoas que estão no mundo e que crê em seu nome. E aí então, amadas, eu poderia vir aqui todos os meses, falar e falar. Mas, amadas, a gente precisa pensar sobre o que Jesus representa para nós, né? E aí, então, eu te pergunto, você conhece Jesus? E aí às vezes você pode, nossa, Gi, claro que eu conheço, eu tô na igreja já há 20 anos, né? Eu já passei por várias igrejas, eu já li a Bíblia várias vezes, né? De capa a capa. Ai, você quer me perguntar se eu conheço Jesus? Talvez então uma das respostas seria: ai, claro que conheço, aquele menininho que nasceu na manjedoura, claro que eu conheço. Ah, Jesus, sim, aquele que curou muitos enfermos. Ou talvez sei, aquele que pregava palavras bonitas, né? Como o Sermão do Monte. Ah, eu já li na Bíblia isso. Jesus, sim, aquele que está sempre escrito, né, na camiseta dos jovens ou no boné. Ah, eu sei sim, Jesus. Ah, sei, aquele homem, né, que foi crucificado, né, pelos romanos. Ah, eu sei quem é Jesus. Será que seria essas as respostas corretas? Eu acho que não. Amadas, nós não podemos conhecer Jesus somente dessa forma. É pouco, muito pouco, né? Vamos ver o que diz lá em João 14, 9. Olha só, João 14, 9. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Novamente, Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então aqui esse é um diálogo, né, de Filipe, porque Filipe era um dos seus discípulos e ele perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, né? Ah, Filipe, eu estou com você há tanto tempo e você me diz isso, mostra-nos o Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai, né? Então, olha só, amadas, aqui Jesus está o que? Simplesmente nos chamando para uma intimidade, né? Porque às vezes você pode estar caminhando tanto tempo com Ele, né? Tanto tempo, e eu falo por mim mesma. E às vezes ainda a gente pode fazer essa pergunta: Senhor, me mostra o Pai. Seria uma pergunta tola, né? Mas às vezes podemos estar nessa situação. Então, amadas, o tempo, faz muito tempo que eu sei tudo sobre Jesus, né? Muitas vezes esse tempo, ele não vai ser a garantia que você simplesmente está o quê? Caminhando com Jesus, mas de forma experiente, ou seja, conhecer Ele de forma real, uma experiência viva na sua própria vida, né? E aí eu me deparei com o Jó. Esse texto de Jó, ele fala muito comigo, porque eu creio que Deus usou, né? Esse texto foi um dos instrumentos que Deus usou
na minha conversão, né? O meu esposo, ele tinha o hábito de sair para trabalhar de manhãzinha e ele colocava um CD para mim ficar ouvindo. Eu não era convertida na época, de forma alguma, mas ele colocava um CD que chama, acho que era do Ademar de Campos. Eu sei que a música é bem Supremo, né? E é o texto aqui de Jó 42:5, né? E aí aqui fala assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Amadas, olha como que isso é profundo. E era exatamente isso, né? Mudando somente algumas palavras, né? O Ademar de Campos, ele cantava, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então, amadas, como que isso é diferente, né? Porque às vezes a gente tem um Jesus na nossa vida só de conhecimento, né? Não é aquele Jesus que está com você em todos os momentos, não é a Ele que você pede socorro, não é a Ele que você clama, né? E aqui Jó, ele está nos alertando que meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas olha, algo aconteceu agora na minha vida que simplesmente não é agora só de ouvir, mas agora os meus próprios olhos te veem. Amadas, isso é tão precioso. Isso é tão precioso. E eu tive essa experiência na minha vida. E eu gostaria que você tivesse essa convicção. Não, eu tive essa experiência, Gi. Eu também um dia era só de ouvir. Mas agora, Gi, algo mudou. Agora eu posso vê-lo. Os meus olhos contemplam pela fé o meu Deus, o meu Salvador. Então, é isso que eu gostaria que você pensasse. Não no Jesus da camiseta, não no Jesus do boné, não naquele Jesus que as pessoas montam o presépio e ele somente está ali na manjedoura. Não, não. É o Jesus que agora está o quê? Pela fé, através do Espírito Santo, no nosso coração, na nossa vida. É esse o meu desafio. Então, o nome Jesus, ele tem peso para você? Sabe, da gente assim poder pensar, né? Aquele que me libertou da culpa e do poder do pecado. Amadas, isso é profundo, aquilo que ele fez por mim. Ele foi ali na cruz, o homem de dores, experimentado no sofrimento por minha causa, pelo meu pecado. E isso tem que fazer toda a diferença na minha vida. Ele então me libertou da culpa. Eu agora posso estar diante do meu Deus, porque a justiça dele está em mim. Eu agora sou aceita através dessa justiça. Ele agora me libertou. Ele é meu Salvador. E então, por causa daquilo que ele fez por mim na cruz, o pecado já não tem mais poder sobre a minha vida. E ele então me redimiu da escravidão. Éramos escravos, escravos do mundo, de Satanás, de nós mesmos, mas aquilo que ele fez foi de uma vez por todas e ele então nos libertou dessa escravidão. Então, amadas, Jesus aqui, né? Um texto simples, né? Apenas 4 versículos e esse nome Jesus sendo dado para o Filho de Deus, o nosso Salvador. Amadas, graça sobre graça. Não merecíamos esse Salvador, nada nós merecemos, mas ele veio como nosso Salvador, né? Então, amadas, não só de ouvir,
mas de contemplá-lo. E aí então, será que você pode dizer: ah, Jesus, sim, Jesus é o meu amigo. Sabe por que ele é meu amigo? Porque eu estava morta e ele me deu vida. Eu era prisioneira e agora ele me libertou. E a gente então vai finalizar com um texto de Efésios, capítulo 2, do 4 ao 7. Ai, a palavra de Deus, ela é tão rica, né? Vamos lá. Efésios 2, do 4 ao 7. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Você pode dizer que pela graça você é salva? Você pode dizer que você estava morta, mas agora o quê? Você ressuscitou, porque Jesus, ele venceu a morte e ele venceu por mim e por você. Amada, guarda isso no seu coração. Sempre quando você ali estiver passando por Lucas 2, do 21 ao 24, e que você vê que foi lhe dado o nome de Jesus, não pense que era um nome fraco, um nome sem valor. Não, não, não. Jesus, porque ele iria ser e ele é o meu e o seu Salvador. E lembre-se ali de Jó. Os meus ouvidos ouviam falar de Jesus. Opa, mas agora os meus olhos podem te ver. Agora os meus olhos podem te contemplar. Amém, amadas? Guarda essas verdades no seu coração e viva para Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus? Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Pai, por nós abrirmos a Tua palavra e ter tantos ensinamentos para a nossa vida. Obrigada por poder encontrar o Senhor aqui, Pai, escrito em cada página, o Senhor se revelando a nós, ó Deus, de uma forma tão rica. Ó Deus, o que seria de mim sem o Senhor, Pai? Eu nada sou, sem o Senhor eu nada posso fazer. Pai, o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é aquele que me deu vida, Pai, porque eu estava morta nas minhas transgressões, morta nos meus pecados. Oh Deus, que Pai eu estava. Graças a Deus, porque eu estava. Mas agora, Pai, o Senhor me deu vida e obrigada por essa vida. Pai, que cada amada que ouviu aqui essas palavras nessa manhã possa buscar a Tua face, Pai, e buscar, ó Deus, essa intimidade com o Senhor. Não um Jesus apenas de ouvir falar, mas um Jesus de contemplar, de ver, ó Deus, o Teu sacrifício, de ver o tanto que o Senhor provou ali na cruz, o Seu amor para comigo e para com todo aquele que crê. Oh Deus, muito obrigada por ser o meu Salvador. E eu espero que cada amada que esteja ouvindo essa palavra possa falar também que o Senhor é o Salvador delas.
Muito obrigada, Paizinho. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém, amadas? Então, vamos ficando por aqui e se mudar alguma coisa em relação à pandemia, que é o nosso desejo, logo, logo nós estaremos mais pertinhas uma das outras. Amém? Obrigada, amadas. Fique com Deus e até breve. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora